fundador da logoterapia, já dizia: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então é isso que nos cabe num processo de luto, porque nós estamos diante de algo que não pode ser mudado. Então, eu preciso me transformar. Eu preciso me adaptar. Vai ter gente precisando se reinventar, porque tudo depende de como era esse relacionamento. Com o falecimento do nosso irmão Gilson, estamos vivendo aquela expressão do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Quem reza o Pai Nosso tem que aceitar a vontade de Deus. Se tem dificuldade de entender isso, então é preciso estudar, porque senão essa fé não é coerente. Senão nessas horas não encontrará consolo. E nós temos que entender que a vontade de Deus é o melhor. Isso é indiscutível. Quem discute isso é porque não entende nada de teologia e, eu diria, até de filosofia. Porque, vamos lá, Deus faz tudo com peso e medida, como diz a Sagrada Escritura. Tudo calculado, tudo perfeitamente encaixado. Quem ensinou essas coisas a Deus? Ninguém. A gente fica estupefato com a beleza das flores, com a perfeição da música. E vejam como Deus é amoroso e delicado. Por quê? Os animais não são capazes de suspirar diante de uma orquídea. Se bobear, vão comer a orquídea. Então as flores, por que elas são tão harmônicas, tão belas? Se não fosse para impressionar os nossos olhos e emocionar os nossos corações? A mesma coisa vale para as frutas. Quem precisa adoçar uma pera, uma manga, um abacaxi quando eles estão maduros? E o que dizer da música, que só nós humanos percebemos? Os animais vão sentir a vibração sonora. Se é um canto gregoriano, vão se acalmar. Se é um rock pauleira, vão se agitar. Mas jamais a sua cachorrinha, pode ser a Shih Tzu que for, a Poodle que for, vai ouvir a Sonata ao Luar de Beethoven, olhar para você, fazer assim com a patinha, toca de novo? Não vai. Então, como é que esse Deus, que é o autor da compaixão, vai deixar a gente na desgraça? Se você, criatura, que é imperfeito, como eu também, tem pena de quem sofre, então Deus não tem, é um coração duro. Ele inventou então a compaixão para que nós sejamos superiores a Ele. Fala sério. Vai estudar. Tá? O autor da justiça vai cometer uma injustiça. Então os critérios são de quem? São de Deus. Ele é o inventor da inteligência, da bondade, do amor. Então, quando a gente começa a se revoltar com a situação qualquer, o problema está em nós, não está em Deus. É problema de visão, é problema de interpretação, é problema de foco. Numa situação de luta, a gente vai se entristecer, isso é normal. E vai ter gente que vai passar o luto calado. Não significa que está menos triste. Pode estar calado e revoltado interiormente. Cada um vai viver a sua dor do seu jeito. Ninguém julgue ninguém. Agora,
no nosso mundinho, quanto mais escândalo a pessoa faz, mais parece que amou o falecido. Não necessariamente. Às vezes esse desespero não é por amor, é por egoísmo. Como é que eu vou viver sem essa pessoa que me servia? Que tal? Porque se quem ama quer o bem do outro, se vocês acreditam naquilo que eu falei no cemitério, que é a realidade do porvir, cores que nunca vimos, sons que nunca ouvimos, seremos como os anjos. Não há mais morte, só se morre uma vez, diz a Sagrada Escritura. Não havendo mais morte, não há velhice, não há doença, não há medo, porque tudo isso é em função da morte. O velho caminha para a morte, a doença mata, a dor é sintoma de doença, o medo é um instinto que existe, como eu expliquei no cemitério, para preservar as nossas vidas. Lá não teremos que trabalhar, Deus será tudo para todos, não há estado de necessidade. Aqui existem picuinhas, existe inveja, injustiça social, tanta coisa. No céu, não. Então, se eu acredito nisso, que aquele que se foi está gozando das delícias do céu, que história é essa de querer a criatura aqui? Hello? Ou eu acredito nisso ou eu não acredito. Agora, peraí, eu não estou aqui no discurso para recriminar quem vai chorar. Pelo amor de Deus. Até porque eu tenho quase pós-doutorado no assunto luto. Já morreu todo mundo da minha família, só tenho um irmão vivo. Pai e mãe já morreram, já perdi avó, tios, cachorro, tudo. Prejuízo financeiro, todo tipo de luto. Eu sofri menos o de irmão. A gente tem que entender, como eu disse no cemitério, que a morte faz parte da vida. E a gente tem que começar a querer viver não muitos anos, senão o suficiente para se salvar. Nós estamos aqui temporariamente. A nossa pátria não é esta. Então, o consolo depende muito da nossa fé. Se é uma fé assentada sobre a rocha, pedida, pois não somos robôs insensíveis, mas pessoas que têm um coração e uma alma. Da superação de uma perda tão grande, faz parte quase sempre o questionamento de muitas coisas. Mas em meio à maior dor, os filhos de Deus deveriam ter em mente o seguinte: em última análise, ninguém morre de alguma enfermidade, de acidente ou por qualquer outra razão, senão pela permissão de Deus. Em outras palavras, somente o Senhor determina quando a vida chega ao fim, pois está escrito: em tuas mãos estão os meus dias. Salmo 31, 15. O Salmo 138, 16 diz: cada dia de minha vida foi prefixado desde antes que um só deles existisse. Nós, e também os nossos entes queridos, não estamos entregues à própria sorte, mas estamos nas mãos do Deus vivo, que é justo e misericordioso. Na verdade, desde a queda no pecado, a morte faz parte da vida, mas somente o Senhor determina a hora do fim da nossa existência. Segunda Coríntios 1, 3 e seguintes diz: Deus é um Deus de toda consolação, que consola os seus, mas Ele somente pode fazer perguntar: onde estava Deus?
Se ele existisse e me amasse, por que fez isso comigo? A disposição de receber o consolo de Deus se manifesta no fato de aceitarmos seus caminhos, mesmo que não os entendamos. E vale a pena dar este passo de fé. Passo de fé porque aceito, apesar de não entender. E por que vale a pena? Deus não espera que reprimamos as nossas lágrimas. Ele conhece a natureza humana, pois é o seu autor. Ele espera que digamos: Senhor, o teu caminho é santo. Salmo 77, 14. Tu és um Pai misericordioso e justo, e por isso me submeto à tua vontade. Quem faz isto sinceramente se aquieta interiormente e recebe o consolo e a ajuda de Deus. Ninguém pediu para Deus inventar as flores, nem a música, nem para adoçar as frutas. Então pode ter certeza que esse Deus vai lhe consolar. A natureza grita a bondade de Deus. Se no Japão os budistas comemoram a morte, eles que não têm um Deus pessoal como nós, acreditam que a morte é o fim da existência. E a comemoram porque é o fim do sofrimento, que é inerente à vida do homem. Então, como nós, que temos todos os consolos da fé, vamos ficar arrasados? Que sentido faz? E cuidado com os comportamentos padronizados, né? Porque hoje em dia tem o politicamente correto, o nojento do politicamente correto, porque o certo é o biblicamente correto, é o que é correto conforme Deus e não conforme os conchavos humanos, aspirações humanas. Então, tem o afetivamente correto. Antigamente, então, isso era pior, porque a viúva tinha que andar vestida de preto, sei lá por quanto tempo. Não poderia pensar em ser namorado de outra pessoa, porque, senão, a sociedade, cai em cima dela. Eu sou nordestino, eu cresci escutando isso. Como é que pode? O defunto nem esfriou. Está lá, o viúvo, a viúva. Cada um que sabe da sua vida. Mas nós temos mania de julgar os outros. No dia da morte da minha mãe, para o escândalo de muitos, havia música no funeral. Porque ela tinha pedido que fosse assim. Tinha gente que chegava incomodada, mas que horror, tirem essa música. Eu não vou tirar essa música. Se eu tirar a música, a defunta vai levantar e vai reclamar. Era a música que ela gostava, pô. Estava vestida lá, com a roupa das bodas de prata. 3 dias depois, eu estava numa discoteca com os meus amigos. Ai, que horror! Bom, eu não era padre na época, tá? Deixando bem claro aí. Jovem, vocação, passando longe. Afastado da igreja. E apesar de uma fé bem mais ou menos, quer dizer, eu tinha muita fé em Deus, mas eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje, jamais. Eu estava lá, comemorando a entrada da minha mãe no céu, porque eu acreditava que ela estava no céu, pela mulher que ela foi. Ela recebeu o sacramento da unção dos enfermos, que é céu garantido. Então, por que eu ia ter que ficar arrasado, trancado no quarto escuro, tomando uísque, escutando Maísa, meu mundo caiu? Para quê? Quem ama quer o bem do outro. Minha mãe estava melhor do que eu.
Caríssimos, tem gente que chega a questionar a justiça de Deus. Teve uma pessoa, não vou dar sequer pistas, se era amigo, se era da família, enfim, que questionou Deus quando minha mãe morreu, porque Deus levou uma pessoa muito boa, que era minha mãe, e deixou uma outra lá dando trabalho para todo mundo. Sabe quem é que vai nos levar para o céu? São os pobres que nós ajudarmos materialmente, com a esmola. São os que choram, que nós consolarmos. São os doentes que nós visitarmos. Está dando para entender? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os critérios de Deus são outros. Hitler viveu quanto tempo? E aquela menininha Isabela Nardoni, quem lembra dela, que o pai jogou pela janela? Loucura, né? Quanta gente não fala, nossa, cadê Deus? Deus deu a Hitler muito tempo para ele se converter. Supõe-se que ele desceu de tobogã pela vida que ele levou. Porque existem indícios de salvação e de condenação, segundo a teologia. Isabela Nardoni tem os indícios de salvação. Eu pergunto, por acaso, são seus títulos que vão lhe levar para o céu? É a sua grana? Seu carro? Sua inteligência, seu poder? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Vamos ver o que diz o filósofo ateu Nietzsche sobre o sofrimento. Ele que sofreu para chuchu. Inclusive morreu louco e sifilítico. Dificuldades são normais. Não devemos entrar em pânico nem desistir de tudo. Nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e o que gostaríamos de ser, e aquilo que nos acontece e queríamos que acontecesse. Por não dominarmos a receita da felicidade, nós acabamos sofrendo. O segredo está em saber reagir ao sofrimento, em saber usá-lo para crescer. E vejam que o que esse filósofo disse era fruto das suas observações. Ele viveu sofrendo, não acreditava em Deus, não acreditava no porvir. Ele tinha que encontrar uma solução existencial para não se matar. Então aí ele vê a oportunidade de crescimento no sofrimento. O que a teologia ensina? Os momentos difíceis, as cruzes existem para que nós possamos crescer em virtudes. Em outras palavras, Deus está querendo arrancar o melhor de nós. Então deixa Deus trabalhar, criatura. Agora tem gente que se vitimiza. Hoje nós vivemos numa sociedade de homens e mulheres fracos. A coisa começa lá embaixo, com meu príncipe e minha princesa super protegidos, mamãe e papai fazendo tudo. Cadê esse feio que fez isso com você? E a pessoa cresce despreparada para a vida. Um bando de gelatina, que não aceita a vida como ela é, e aí cai num buraco chamado depressão. Tem muita depressão que é opcional. Comece a estudar mais as coisas de Deus, comece a viver as virtudes. Começa você a ir atrás das suas coisas, você vai ver a situação mudar. Sem querer dizer que todo deprimido está aí. Depressão é um tema complexo, multifacetado, tem a depressão bioquímica, eu nem entro no mérito aqui. Mas tem essa também, chamada depressão da soberba pelos psiquiatras. Então, Deus nos dá nos dias difíceis a oportunidade de crescer. Como é que você pode ser reputado por paciente se não existe um chato na sua vida?
Então o chato arranca o melhor de mim. Em outras palavras, ele me faz um favor maior do que aquele que me bajula, que pode me fazer cair na soberba, me achar o tal. Pois bem, nós vemos valor no sofrimento, não só pela oportunidade de crescermos, mas também porque, se unirmos os nossos sofrimentos a Cristo, num grande gesto de aceitação da sua vontade em nossas vidas, daquilo que nós tentamos, mas não conseguimos mudar, porque me cabe a mim, numa situação adversa, fazer tudo o que eu posso, que está ao meu alcance, para mudá-la. Santo Inácio de Loyola diz o quê? Trabalha como se nada pudesse... Não. Trabalha como se nada pudesses fazer... Não. Ixi, me deu branco aqui agora. Eita. Trabalha como se nada pudesses... Como se o resultado que eu procuro dependesse só de mim. E depois, fiz tudo, eu espero em Deus, como se não pudesse fazer nada, até porque já fiz. Máximo empenho e máxima fé garantem o máximo resultado. Mas tem gente que fica esperando o resultado sem se mexer. Por isso, para se consolar, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Aquilo que você não está entendendo, procure entender. Se aconselhando com um amigo bem resolvido numa situação semelhante. Procurando direção espiritual, uma terapia, indo a um psiquiatra, tomando um remedinho para se acalmar. Vitimização não resolve nada. Só afunda a gente no buraco. E ainda dá trabalho a quem está ao nosso redor. Escolha. Você quer ser herói da sua própria história? Ou ficar gemendo e chorando num vale de lágrimas feito um bebê? A nossa felicidade depende das nossas escolhas. Papa Bento XVI, em uma de suas homilias catequéticas, nos mostra como Deus nos responde. Inclusive quando nós questionamos o porquê das coisas. E tem muita gente que fala, Deus não se pergunta o porquê. Sim, você pode perguntar o porquê. Se esse porquê tiver o sentido de para que eu estou passando por essa situação. Se eu questiono Deus no tom do ignorante, que humildemente espera do Pai uma resposta, um direcionamento, se é de modo filial e não com a mãozinha na cintura e a outra no balcão, exigindo de Deus que me responda, Deus vai responder. Ele fez isso com São Tomé, o conhecido apóstolo da dúvida. Para onde eu vou, vai sabeis o caminho, disse Jesus. E Tomé, eu fico até imaginando, né, de que maneira ele fez a pergunta dele. Deve ter olhado para os lados, e diz assim, vocês podem até ser que saibam, mas, Senhor, se não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Por acaso Jesus chegou e falou para Tomé, Tomé, presta atenção, cara, você está tanto tempo comigo, se liga. Não. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única vez que ele diz isso. Isso daí é uma declaração dogmática, fortíssima, que nós só temos porque Tomé ousou perguntar. Então Tomé é o ignorante que questiona porque não sabe. Humilde. Não bateu no balcão. Ele falou, se pelo menos você se dignar a dizer para onde vai, que muitas vezes é o
tom do nosso questionamento. Como se Deus devesse a nós alguma satisfação. Vou dar uma dica da Sagrada Escritura para quem quiser resposta de Deus alguma vez. Deus resiste aos soberbos. Se a gente baixar a nossa bola, baixar o tom, Ele vai responder tudo. Até porque, de novo, Tomé, palavras do Papa Bento XVI, disse para todo mundo, olha, foi mal moçada, mas se eu não tocar nas feridas de Jesus, não vou acreditar. Ele não estava desafiando Deus, ele estava confessando a sua dificuldade. Precisava ver. E o que Jesus fez? Quando chegou no cenáculo, a primeira pessoa que ele procurou, Tomé, vem cá, toque. E aí Tomé se ajoelha. Porque vê que aquele homem que morreu na cruz estava vivinho na frente dele. Madre Teresa, que é santa da nossa igreja, já ensinava que não devemos deixar que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E assim foi seu Gilson. Deixou o mundo melhor, deixou uma marca em cada um dos seus parentes e amigos, com seu exemplo de vida. Deixou uma posteridade, está ali, ó, a galera da camiseta. E tem mais que estão, né, que não puderam estar presentes, estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Agradeçamos a Deus por isso. Todas as pessoas boas que Deus põe no nosso caminho são anjos que nos cuidam, que nos amam, que estão aí para nos ajudar, nos ensinar. É duro perdê-los, mas não percamos de vista aquele que tanto nos ama, que nos deu esses anjos, e que haverá de prover tudo que for para o nosso bem, como sempre fez, as flores, as frutas, a música. Quem aqui pediu flores, frutas, música? Você pediu, Luciana? Seu pai? Você encomendou seu pai daquele jeitinho? Deus deu ele para você. Você pediu a vida? Deus deu. Estou me dirigindo a Luciana porque a gente trabalhou juntos na Varig, né? Então, a gente sempre deve olhar para esse Deus com muito amor e gratidão. Porque o diabo sempre vai trabalhar o vitimismo. Olha aí, aquele velho ruim ali na esquina. Teu pai foi embora tão novo. E você, mulher, seu filho, na flor da idade, cuidado com os diálogos com Satanás. Tudo que ele quer é revolta, tudo que ele quer é tristeza, depressão. Ele quer que eu perca a fé, no fundo. E aí o Espírito Santo me mostra o outro lado. Fernando, você teve mãe 24 anos. E uma mãe maravilhosa, da qual você pode se orgulhar. Escolha para que lado você quer olhar. Que interpretação você quer tirar. E eu posso falar para vocês, tendo estudado psicologia anos a fio. Felicidade somos nós que construímos. Pois bem, Deus agora nos dá uma oportunidade de calibrarmos a nossa fé. Gilson não morreu, pois ele vive em seus filhos, em seus netos, e nessas marcas que deixou em nós, vive nos seus bons exemplos. Todos nós que o conhecemos ficamos com um pouquinho dele. Antes o víamos em carne e osso, mas agora devemos aprender a conviver com ele na memória, nos nossos corações. Espírito, ofereça esmolas. Engula sapos. Senhor, eu estou engolindo esse sapo, eu não vou pagar o mal com o mal. Pela alma da minha tia. Tudo o que a gente faz de bom pode ser oferecido para uma pessoa que se foi. Um mausoléu de ouro não vale nada para Deus. Prova para os homens que você tem dinheiro,
prova para os homens que você fez essa homenagem, que amou essa pessoa, mas para a alma da pessoa, nada. Flores, nada. Ficar falando bem da pessoa, elogiando, nada. Então é aí que a gente mede o amor pelos nossos falecidos. Especialmente a missa, que tem um valor infinito. Ué, pai, padre, mas você acredita que sua mãe está no céu? Por que o senhor fica celebrando missa para ela? Porque quando o juiz volta, quando Jesus voltar no juízo universal para julgar os vivos e os mortos, essas missas redundarão no maior grau de glória para o falecido. Para vocês entenderem, quem pegou aí uma kitnet no sudoeste, quando morreu, vai para uma mansão no Parkway, com cascata dentro da piscina, até heliponto para pouso de helicóptero. Tá? Por quê? Aí tá. Aquele pai, aquela mãe que ralaram, e os filhos foram bons, foram santos. Os pais vão colher os frutos dos seus sacrifícios. Tá? Tudo conta. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Nosso irmão Gilson cumpriu sua missão entre nós. E Deus o chamou. Cabe a nós agora buscarmos cumprir bem as nossas missões. E para que isso seja possível, precisamos de fé e esperança. Saber que levou o Gilson, mas me dá o Pedro, a Maria, o João e tantos fulanos, quantos sejam necessários para vivermos o céu já nesta vida. E esse deve ser o nosso foco, e não a falta que o nosso ente querido que se foi poderá fazer. Cuidado, porque esse vitimismo é sorrateiro. O egoísmo está inscrito na nossa natureza, pelo pecado original. Quando minha mãe morreu, eu me peguei perguntando, e agora, com quem eu vou desabafar? Eu desabafava mais com ela do que com meu pai. E agora, quem vai me levar leite na cama? Quem vai me levar na Varig? Ela era que dirigia, quando eu não dirigia, né? E ela sempre tinha essa boa vontade. E aquela receita daquela mousse de chocolate, que eu não vou ver mais nunca, que foi embora com ela. Olha que horror. Isso é humano. Mas o centro dessa tristeza era eu, no fundo. Então o luto nos ajuda a purificar o nosso amor. Cuidado com a dependência dos outros, porque muitas vezes essa dependência é por causa do nosso egoísmo. O amor dá asas e liberta. Por que chorar o descanso daquele que tanto trabalhou? Choramos porque amamos, mas nosso amor deve ser desapegado, sob pena de ser um amor patológico. Luto patológico é a impossibilidade de vivenciar adequadamente a situação. Seria a negação da realidade. Patológico, igualmente, quando o processo de luto impede a vida. Há um bloqueio, mais que uma ruptura. A pessoa fica atrelada a isso, não consegue continuar o dia a dia. Se está viva, é para viver. Se alguma coisa está atrapalhando, é preciso resolver. De outra parte, o luto tem a ver não apenas com a morte do outro, mas com a própria fragilidade. Cuidado aí. Esse luto patológico denuncia a minha fé de ninguém. Cada vida tem que se justificar por si mesma. O outro me ajuda, o outro me completa, mas não é o meu ser. O que justifica a minha vida é a minha vida, o projeto de Deus para mim. O outro é o outro e Deus teve seus planos para ele. Na hora do luto é importante encarar a realidade. É importante que na hora da dor a pessoa expresse seus sentimentos. Como disse, chorando ou no silêncio. Cuidado com os clichês do tipo, homem não chora. Se for o caso, chore intensamente.
lágrimas fortes e fartas. Às vezes, precisamos morrer com o morto para podermos ressurgir. Quando uma pessoa perde um ente querido, é natural que naquele momento fique abalada. É um choque. Lamentavelmente, está cada vez mais frequente o costume de se dar algum tipo de tranquilizante a quem sofre uma perda. E aí o que acontece? A situação fica totalmente apagada para a pessoa. Ela não consegue vivenciar aquele momento que lhe é tão essencial. Precisava viver aquela dor. E ao invés disso, a pessoa fica totalmente alienada, dopada. Nós vivemos na geração Prozac. Ninguém é capaz de enfrentar perdas. A gente procura logo um remédio para fingir que não é conosco. E aí nós não crescemos. Num momento desses, pode parecer que Deus dormiu, que não ouviu as nossas orações. Eu mesmo participei de uma corrente pela saúde, seu Gilson, celebrei missas, hora da misericórdia, terços, pedia a vários amigos, pedia conventos de freiras que rezassem. E aí? Deus é surdo? Vamos lá. Quando minha mãe morreu, eu tenho certeza que esse jejum que eu fiz, de 48 horas, só tomando água, a cabeça estourava, mas eu firme. Tudo quanto é amigo, me chamava para um culto, para qualquer tipo de oração pela saúde da minha mãe, eu estava lá. E aí? Tanta reza em vão? Não. Eu era do tipo que pensava que o dia que meu pai, minha mãe ou meu irmão morressem, eu ia querer morrer atrás, que eu não ia suportar. E, no entanto, no dia da morte da minha mãe, eu estava consolando todo mundo no cemitério. Ah, padre, mas a Bíblia diz: pedi e recebereis. Sim, diz. Mas não diz: pedi e recebereis o que pedistes. Então, essas orações todas não se perderam. Nós, em pouquíssimo tempo, eu, meu pai e meu irmão, estávamos muito... Se a morte não tivesse chegado dentro da minha casa. Porque quando a morte chega dentro da casa da gente, muda tudo. A gente começa a ver a efemeridade da vida, para onde eu estou indo, quais são as minhas prioridades. E é esse o grande recado da morte. Como é que você está vivendo? Se você morrer amanhã, você está pronto? Está pronto segundo os critérios de Deus ou se acha tão santo, porque não mata e não rouba? Cadê os outros 8 mandamentos? Então, sempre Deus está aí cuidando de nós, inclusive nessa hora tão dura e difícil. Seu Gilson cumpriu a missão dele. Tem os indícios de salvação. Agora, e cada um de nós? Então, é sobre isso que a gente tem que meditar, meus irmãos. Uma explicação interessante dessas coisas que às vezes nós não entendemos e que acontecem nas nossas vidas, vem deste texto. A filha dizia à mãe como tudo ia errado. Ela não se saíra bem na prova de matemática, o namorado resolveu terminar com ela e a sua melhor amiga estava de mudança para outra cidade. Em horas de amargura, a mãe sabia que poderia agradar a filha preparando-lhe um bolo. Naquele momento não foi diferente. Abraçou a filha e levou à cozinha, conseguindo arrancar da moça um sorriso sincero. Logo que a mãe separou os utensílios e ingredientes que usaria e os colocou na mesa, perguntou à filha: querida, quer um pedaço de bolo? Mas já, mamãe. Claro que sim, seus bolos são deliciosos. Então está bem, respondeu a mãe. Tome um pouco desse óleo de cozinha. Assustada, a moça falou: credo, mãe. Que tal comer uns ovos crus, querida? Que nojo, mãe. Quer então um pouquinho de farinha de trigo ou bicarbonato de sódio? Mamãe, o que deu na senhora? A mãe então respondeu: você está vendo? Todas essas coisas parecem ruins sozinhas, mas quando as colocamos juntas na medida certa, elas fazem um bolo delicioso. E Deus trabalha assim também. Às vezes a gente se pergunta por que Ele quis que nós passássemos por momentos difíceis, mas Ele sabe que quando põe todas essas coisas na ordem exata, elas sempre nos farão bem. A gente só precisa confiar nele.
Se Deus tivesse um porta-retrato, sua foto estaria nele. Como eu disse, Ele nos manda flores todas as primaveras. Nos manda o nascer do sol a cada manhã, a lua à noite. A qualquer momento que a gente quiser conversar, Ele nos escutará. E Ele pode morar em qualquer lugar do universo e escolhe os nossos corações. Então, vamos fazer dos nossos corações esta morada de Deus. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento, sol sem chuva, mas prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Se choras por teres perdido o sol, as lágrimas não te deixarão apreciar o brilho das estrelas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.